Porque depois de uma longa invernada, um tempo enorme, agora que está ficando cada vez mais poderoso, né? Está ficando mais difícil, a agenda mais apertada. Maurício Brinquinho, vereador de Guarulhos, seja bem-vindo, Maurício. Ô, Roberto, eu agradeço muito aqui seu convite. Estou mais poderoso não, estou mais ocupado, graças a Deus, para ajudar a nossa cidade. Gosto muito de estar aqui com você e gosto de falar com a cidade. Já aproveitar para mandar um beijo para minha mãe, porque você sabe que quando a gente está assistindo, mas também para minha família toda, minhas filhas, minha namorada, meus filhos, irmãos. Sua mãe tem a caneca do Tribuna? Não tem, ela mas tá já tem, aí, ó. Já mãe, tem. Agora a senhora já tem a caneca do Tribuna. Ah, que beleza. A Arinaldo está me corrigindo aqui, que a Janete é presidente da Comissão de Direitos Humanos. Isso. Então, quem mais? Espera um pouquinho só. Carla Cardia está me dando boa noite aqui. Cloide Andrade, Benedito Lucindo, boa noite a todos. Nosso grande representante na Câmara Municipal, Brinquinho. O Benedito, me fala de que bairro está nos assistindo, por favor. Quem mais aqui? O Wagner Gomes está dando um abraço para nós. Ele que é do Entrega Rápida, eu acho que é isso. Isso mesmo. Lúcio do Amaral, estamos dando boa noite para o vereador. Cláudio Santos conosco, Douglas Adilson. Quero saber de que bairro vocês estão nos acompanhando. Também o pessoal que está nos acompanhando pelo canal do YouTube aqui. O Bansi, Josefa, Elisângela Pereira, Maria Dias. É Bansi? É Bansi? Bansi. Bansi. Maria Dirce Alves, obrigado a Deus, abençoe sua jornada, Maurício. Eu não vou conseguir falar o nome de todos, mas já falei o nome de alguns aqui. Tá pegando essa história de você ser candidato a prefeito. Aliás, deixa eu falar, viu, Matheus? Nós estávamos comentando de 3 máquinas, fazer até um documentário com a máquina municipal, a máquina estadual e a máquina federal. E o Maurício Brinquinho me atropelou com a máquina ali no plenário da Câmara e falou, mas peraí, você está esquecendo do poder da máquina sindical. Você falou sério? A máquina sindical hoje tem força para entrar nessa briga? Antes de mais nada, deixa eu dar um abraço aqui para a Thelma, que acabei de encontrar com ela aqui, maravilhosa como sempre, parabéns. Para o Marcelo, que é da Construção Civil, né? Ela é dos frentistas. É dos frentistas. Marcelo da Construção Civil, pro Josinaldo, meu irmão cabeça, um forte abraço. Pro Rafael Acosta, que eu sei que você já me mandou um abração aqui, Rafael. Pô, você é um irmãozão que eu aprendi a respeitar demais. Viviane, que deve ser do STAP, né? A Viviane do STAP também, né? Eu falei agora há pouco com o Serginho. Mandar um abraço aqui pro pessoal da Federação dos Trabalhadores em Transporte do Estado de São Paulo, no nome do meu presidente Pestana, ao PT de Guarulhos. Enfim, mandar também uma recomendação para todo mundo aí, seguir, como é que chama aí, Ronald? Clicar lá no compartilhar, não, e se inscrever. Eu tenho um canal Pode Papo com o Maurício. Opa, então, por favor, aí também se inscrevam no canal e assistam lá. Eu vim aqui pronto para falar sobre segurança, saúde. Não, mas dá tempo. E mais a gente, assim, sobre a máquina sindical. Vamos por partes. Cara, eu acho que a máquina, as pessoas esquecem, mas a máquina sindical, ela não é dinheiro, Roberto. A máquina sindical, ela é a base direta, né? Ela vive direto com a população, com a sociedade, conversando, discutindo com trabalhadores, trabalhadoras, com aposentados, com desempregados. Nesse exato momento, o STAP está está tentando discutir o aumento de salário dos professores. Uhum. E olha só que ignorância desse prefeito que nem recebeu eles para conversar. Não se faz política e não se faz discussão assim. A máquina sindical está mais próxima da sociedade. Não é dinheiro. É o que eu estou falando. Olha o Lula, estamos 3 vezes já como presidente da República, é um sindicalista. Quantos governadores já foram sindicalistas? Quantos prefeitos, inclusive nessa cidade, já foram sindicalistas? Né? Então, isso quer dizer que a máquina sindical não quer dizer uma máquina no sentido de dinheiro, de estrutura. A máquina sindical é uma máquina que está mais perto do povo. Hoje o Lula consegue mudar, e já mudou bastante o Brasil,
Porque ele está andando nas ruas, ele anda nas cidades, nos estados, ele sabe o que a população quer. Diferente, né? E inclusive aqui em Guarulhos, diferente do prefeito que não anda na cidade. Diferente do prefeito que quando a gente faz um vídeo da rua onde está a escola do prefeito, ele se assusta e chama a polícia. Né? Chama a polícia. Isso aí que aconteceu? Explica essa eu fiz um vídeo mostrando sobre a questão da segurança nas escolas. E, sim, por curiosidade, acabei parando na porta da escola da família do prefeito aqui, Cidade Maia, né? Uhum. Pô, cara, é uma maravilha. Só falei bem. O asfalto é de primeira, né? Lombadas para as crianças, né? Na hora de diminuir a velocidade dos carros ali. Tem um semáforo, né? Especial para parar para as crianças poderem atravessar. Né? A escola tem segurança particular, tem câmeras, enfim. Tem todo um cuidado. Os pais lá vão lá buscar na frente, tem que falar o nome da criança, tem que saber se é pai, se não é. Todo um cuidado. O que eu só fui mostrar é que, assim, com tudo isso, e principalmente a questão estrutural da cidade, né? O próprio asfalto, as próprias condições ao entorno da escola, as lombadas, o semáforo. A gente foi ali no Paravente e a gente chegou à escola pública, para a escola municipal, que já não tinha nada disso. Então eu não acho justo, mas se você que está nos assistindo, se você que está nos acompanhando, se você morador da cidade de Guarulhos, moradora da cidade de Guarulhos, você acha justo só quem tem que pagar ainda uma mensalidade? Não estou falando que não deva. Se o pai e a mãe pode, qual que é o problema? Claro. Mas nós pagamos a mensalidade também dos nossos filhos para estudar em escola pública. Nós pagamos IPTU, né? Então, o mínimo que a gente quer é as mesmas condições. E aí, a polícia parou na minha casa, falando que tinha uma denúncia, que eu podia ser um dessas pessoas que querem atacar a escola. Olha, eu tenho projeto, né? Tenho o projeto Escola Segura, que a gente fez isso em 2019, né? 2019. E olha só, as bases do meu projeto, que foi aprovado pela Câmara Municipal, foi rejeitado completamente pelo prefeito. O prefeito mandou um veto total do projeto de Escola Segura. Então ele é contra, né? Mesmo assim a Câmara, os vereadores e vereadoras, entendendo o objetivo do projeto, a importância do projeto, derrubaram o veto do prefeito. O prefeito entrou com uma DIN. O prefeito hoje está com uma lei 8066, que é para segurança escolar, e ele está contra essa lei. Ele está com um processo contra essa lei. E aí ele vem me falar da escola mais segura. Agora, os pontos todinhos que estão aqui. Tá, eu sou um defensor da educação, todo mundo sabe disso. Mas me explica uma coisa que é até bom você explicar isso também. Não é inconstitucional você criar encargos para a administração? Seria inconstitucional enquanto o prefeito não aceitasse. Se o prefeito aceitasse, já deixava de ser inconstitucional. Mesmo porque ele está aplicando muitas das regras da minha lei, ele está aplicando hoje na cidade. Se é inconstitucional, por que ele estaria aplicando? Uhum. Então ele poderia muito bem, a partir do momento que o prefeito sancione a lei, ela deixa de ser inconstitucional. E é uma lei que ela traz benefícios para a sociedade, né? Você pega aqui na minha lei, o que acontece? A segurança escolar, primeiro que para mim saúde e segurança a gente deve tratar de forma preventiva. Tá? A gente não pode cuidar na saúde, por exemplo, da doença. Aliás, eu vi um detalhe no sua lei que eu tinha discutido uma semana antes com o cara do dono de uma escola, que é comum nos Estados Unidos de você deixar um perímetro em volta dessa escola, considerado perímetro de segurança. Segurança escolar. Está aqui, bom. 200 metros, um perímetro de segurança escolar. O meu projeto, ele visa a cultura e a segurança no processo educativo, né? E uma área de escolar segura, né? Tem o acompanhamento, a avaliação de todas as medidas em matéria de segurança escolar. Não adianta só você implementar algumas medidas e depois não avaliar se elas estão certas ou não, Roberto. Ou se elas devem ser mudadas ou não, né? A gente tem que avaliar a eficácia, isso está também no meu projeto, a eficácia dessas medidas, se houver qualquer problema para poder mudar.
A gente precisa ter uma área, um problema, pessoas e procedimentos que contribuam para a resolução de problemas de segurança. Inclusive, a Secretaria de Serviços Públicos não, a Secretaria de Segurança. Ah, sim. Né? Secretaria de Segurança. Não só como a Secretaria de Educação também. Você vê, a gente precisa de programas que são específicos para formação. Tanto da área de segurança escolar, tanto das pessoas que vão fazer a segurança escolar, tanto para os dirigentes da escola, tanto quanto para os docentes, né? Para os discentes e demais funcionários da escola. Isso é uma coisa que envolve todo mundo. Por exemplo, um dos pontos, para mim, muito claro que o prefeito foi contra a segurança nas escolas foi quando acabou com a Proguaru e tirou todos os controladores de acesso, demitiu, extinguiu, acabou com eles. Você sabe por quê, Roberto? Porque o controlador de acesso da Proguaru já era uma pessoa que morava ali no bairro, em geral. Conhecia a população, conhecia você, conhecia seu filho, conhecia seu pai, às vezes, né? Então tinha segurança, sabia quando a criança ia entrar, ou quando uma pessoa entrar, ele sabia, falou, essa pessoa é daqui do bairro, essa já não é. Que é uma coisa que deve ser feita também com a guarda, com a GCM. Tem esse trabalho em conjunto, para ficar mais próximo da população, né? E isso a gente perdeu muito com os controladores de acesso da Proguaru, tá? A gente precisa treinar as pessoas de como agir no momento. Pô, tem que fazer treinamento, que nem quando a gente faz brigada de incêndio nas empresas. Faz treinamento mesmo para as crianças, para os professores, enfim, para todos que estão envolvidos com isso, né? Precisa ter essa área de 200 metros justamente por causa disso, porque você tem uma área vigiada, uma área onde você determina que certas coisas não podem ser vendidas, determina qual qualquer velocidade. tipo de bares, qualquer tipo de bares. Sabe, é essencial, né? Precisa de um dispositivo de comunicação, que agora ele está falando que está fazendo, e está aqui na minha lei, já está pronto. Que tem que ser de imediato entre a Polícia Militar, a GCM, Corpo de Bombeiro, Hospital, Defesa Civil. Tem que estar todo mundo ligado, são crianças, são adolescentes, são nossos jovens que estão lá. Meu filho, seu filho, sua filha, meu neto, minha neta, quem sabe, né? Então a gente precisa de antecipar as questões, né? Colocação de placas. Olha, área de segurança escolar, sim. Ali você tem que ter, se você tem uma área de segurança na questão militar, por exemplo, você tem que ter uma área de... Ali são o que a gente tem de mais... precioso e que não consegue se defender sozinho ainda, né? Nós precisamos da manutenção da iluminação pública e uma iluminação adequada. Precisamos de um monitoramento de sistema de vigilância, né? Tudo isso está aqui, ó, na minha lei. E o atendimento ao público, por exemplo, tem que ser realizado exclusivamente num determinado local da escola. O restante, que vai ser determinado isso pela direção, pode ser na secretaria, pode ser, mas não pode ter acesso, aquele lugar onde você vai atender o público, você não pode dar acesso às crianças, você não pode dar acesso aos adolescentes, aquele tem que ser um espaço reservado onde a pessoa consegue entrar na escola para resolver problemas burocráticos, mas nunca acessar as crianças lá, de maneira nenhuma, né? E, principalmente, garantir a participação da comunidade nessas discussões. Eu, para mim, por exemplo, teria que ter reuniões de pais, mestres, da comunidade, de todo o bairro, enfim, né? Para que também apontassem os problemas, porque eles estão lá vendo, né? Eu acho que tem que ter o reconhecimento dos profissionais. Olha como é que está acontecendo agora com os professores, o que está acontecendo com a Guarda Civil. Agora, o reconhecimento não é ir lá e dar os parabéns, não. Reconhecimento é em condições. É dar condições para o Guarda Civil, para o GCM, para ele poder trabalhar só ali naquela área. Não precisar prestar serviço para terceiros, para quartos, para poder sobreviver, né? O professor estar entusiasmado de ir para a escola, porque ele sabe que ali ele vai ter a segurança dele também. E que ele também tem a sua responsabilidade com as crianças e que ele é reconhecido, mas novamente, reconhecido é dar condições, viu, Roberto? Me dá só um minutinho, só para a gente, para falar também que a Thelma Cardia está nos acompanhando aqui, mandando boa noite para nós. Um beijo para ela novamente. Eu não vou conseguir fazer as perguntas, porque são muitas coisas aqui. O professor Fernando Tadeu Blanco está conosco, Benedito Lucindo, o Arinaldo
está falando sobre pintar faixas lombadas, colocar farol no entorno das escolas, muito bem. O Lucindo, quem mais aqui? Cláudio Santos. Ele está falando sobre esse projeto, viu, Cláudio? A Luísa Xavier está conosco. Marcelo Santos, o Marcelo Santos não é o Marcelo do sindicato, é? Abraço, Maurício, parabéns pelo trabalho que você faz em Guarulhos. Não, é outro, acho que é outro Marcelo. Deve ser outro Marcelo. Mas... Douglas Adilson está com a gente. A Arita saudando aqui. O Benedito lá do Micail, que está nos acompanhando. O Biito, é isso? Biito. Reginaldo Biito. Muito bem, está aqui com a gente aqui. Agradecer a todos. Pessoal do canal do YouTube também aqui. O Cláudio Rocha, a Madalena, Washington Carvalho, Raimundo. Quem mais aqui? Sérgio de Oliveira, Rony Esteves, Orlando, Rosa, Patrick, Maria Dirce. Tem o pessoal do Primavera, dos Pimentas. Do Jardim Fortaleza, Itaquaquecetuba, a Dani, motorista lá de Itaquá. Maravilha, um grande abraço, um beijo no coração de todos e todas, e fora da cidade. Fora da cidade, que maravilha. Eu acabei separando, ele deu uma ideia que eu gostei muito, é de você, quando for atender uma pessoa de fora, ela ser atendida, mas esse espaço não ter acesso à escola. Eu achei isso muito legal, sabe? Não pode ter acesso. Uma coisa que eu quero passar aqui, a pessoa que está na escola, com todo respeito às mulheres, tem que ser um homem ou uma mulher com um corpo físico suficiente, que tem muita mulher aí que é boa de braço, que possa controlar a entrada de forma profissional. Não precisa... Tem muita mulher que sabe controlar. Então eu acho que tem que ter pessoas específicas para isso, até para dar aquela sensação de segurança. Brinque. No sindicato dos Sincoverg, eu conheço algumas mulheres que são boas de braço. Não, são lutadoras mesmo, e não só boas de braço para isso, mas para pôr respeito. Eu acho que a mulher põe mais respeito em determinados momentos do que o homem, né? Porque ali, você na escola, você não tem que ter você não tem que ter repressão na escola. Você tem que ter educação, você tem que ter respeito. E aí, nesse momento, você tem que ter boa remuneração das pessoas que estão trabalhando. Você reconhecimento em condições não é só com palavras, é com remuneração, para as pessoas estarem ali também sabendo, além, né, do ofício que está fazendo. Por exemplo, o que adianta você me trazer as viaturas agora para a Guarda Municipal, para a GCM, se não tem um efetivo? A GCM não tem armas não letais. Como que um GCM, ou um policial militar, ou alguém, enfim, vai fazer vai fazer a proteção da escola usando uma arma letal? Se ele tiver que usar essa arma, ele não corre o risco de atingir uma criança? Deixa eu também discutir um pouquinho com o Maurício. Maurício, você é um grande gestor, conhecido como um grande gestor, porque você está no sindicato Sincoverg. Obrigado. Não eu estou te falando que se você fosse ruim eu também falaria. Você é um grande gestor. Mas você, inclusive, muita gente fala que você seria um ótimo candidato a prefeito e tal. Você sabe que esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Mas a seria o quê? Seria elencar prioridades no governo? A cidade tem dinheiro, assim como quando a gente tem problemas, a gente tem que elencar os nossos principais problemas e dar atenção para eles. Assim como o governo Lula está fazendo. Você tem que pôr as prioridades. E a prioridade é saúde, segurança, educação. Não tem que falar disso. Depois que você resolve esses problemas, e aí você continua dando condições para as pessoas terem água de verdade nas suas casas. Porque outro dia foi defendido na Câmara que as pessoas não tem mais rodízio de água. Você que está nos assistindo, passa pra gente se tem rodízio ainda no seu bairro ou não tem. Porque quando a gente fala que tem rodízio, falam que é mentira, né? Então tem que ter essas condições. Não pode terceirizar só por terceirizar, Roberto. Qual terceirização funcionou nessa cidade? As OS da saúde, nenhuma funcionou. Você não acha que melhorou a qualidade da Sabesp, a entrega de água? Mas a Sabesp sempre entregava água, a gente sempre pagou a água. Por que depois, só que a gente pagava no preço que a gente achava que era justo? Por
que depois que a Sabesp assumiu teria água suficiente, sendo que a Sabesp já fornecia água pra gente? Por que eles aumentaram a demanda, Brinquinho? Me diga. Então, mas essas são as perguntas que a gente também faz. Por que está aumentando o valor? Esse papo de que, olha, tinha ar nos hidrômetros. Gente, pergunta para um técnico. Eu até falo isso para os vereadores não fala essas besteiras, porque assim, ar não conta. Então falar que tinha mais... Não, quem hoje paga mais caro na água? Fala para mim, eu faço essa pergunta aqui. E outra, se a Sabesp era tão boa, por que agora o governo estadual, o governo do estado, e com apoio até do governo municipal, quer privatizar a Sabesp? Por quê? Então por que naquela época, quando a gente tinha o SAAI, que cuidava somente da nossa água, a gente não tinha melhores condições? Por que a Sabesp não fornecia mais? Por que aumentou a demanda agora? E mesmo aumentando a demanda, por que não alcança os bairros todos? Eu acho que também a gente não pode deixar frouxo, deixar solto. A gente precisa verificar isso mensalmente. Você sabe o que falta muito? Primeiro, só voltando aqui na questão da GCM. A GCM está sem armas não letais. Cadê aquele gás que chama espargidor, se eu não me engano? Espargidor. Né? A GCM não tem respaldo jurídico. Precisa ter treinamento específico. Tem que ter contingente. Pagar horas extras. Porque ele não precisa fazer um outro trabalho, não vai estar cansado. Outra, ter os GCM sempre nos mesmos lugares, para ele fazer aquela amizade com o bairro, como aquele controlador, aquela controladora de acesso fazia para o Baru. Precisam de treinamento, sempre. A boa convivência com a comunidade vai mostrar muita coisa e vai antecipar algumas atitudes, né, que a gente tem visto aí, de entrar na escola com tesoura, que foi aqui no Ponte Alta, no Pimentas, enfim. Rápido, enquanto respira, Fernando Tadeu Blanco, Vila Augusta nos acompanhando, Ivanildo Jabá do São João, ele está dizendo que está faltando água, a Bárbara Winnie, ou vinho, né? Maurício Brinquinho, prefeito, Ivanildo Jardim São João, Silmara no Taboão. Então tá ali, ó. Estão falando ao vivo que está faltando água. Então não adianta falar para mim que não tem mais rodízio. Né? A gente precisa valorizar o serviço humano do professor, do GCM, das pessoas que cuidam da sua saúde, do médico, do auxiliar de enfermagem, do técnico de enfermagem, da enfermeira, né? Daqueles que cuidam ali para atuar na parte burocrática. A gente precisa valorizar. E nesse governo nunca foi valorizado o servidor público. E não foi valorizado também a população. Raimundo está dizendo que não lembra a última vez que teve concurso, mas se eu não me engano foram contratados 108 agora, que vão entrar em treinamento. Então, mas não foram contratados. Vão ser contratados ainda vão ter período de... Já é um começo. Sim. Mas ainda serão contratados, vão entrar em período de Você aumentaria o número de GCMs? Precisa. Se você fosse tem prefeito, condições. Você chegava a quanto? Oi? Você chegaria a quanto? Não, aí você teria que fazer o estudo para atender as 157 escolas. Fazer o GCM trabalhar realmente para os próprios públicos da cidade com condições para poder trabalhar nisso. Fazer a mesma coisa que a gente tem que fazer na saúde, Roberto. Roberto, na saúde a gente precisa trazer médico de volta. Lula está trazendo 34 médicos dos mais médicos. A gente precisa trazer mais médicos para a cidade. E não é só o presidente que tem que fazer isso aí, não. Quem tem que fazer é o prefeito. Tem que trazer de volta essa administração para a mão pública e não para gestores de OS que só arrancaram dinheiro da nossa cidade. Né? A gente precisa estar à frente desses serviços. Não pode deixar na mão dos outros. Tem que trazer, tem que melhorar as condições dos professores, tem que melhorar, né? E as nossas ruas. Peraí, por que aqui na Cidade de Maia, ali como é que é o nome ali? Renato de Andrade de Maia, o asfalto é maravilhoso. Por que não é assim lá no Ponte Alta? Por que não é assim no Lavras? Por que não é assim no Bom Sucesso? A gente tem que governar para todos e para todas. Né? Brincou, estourou o nosso tempo. Pô, mas tão rápido assim? É que você gosta de vir aqui, por isso que vai rápido o tempo. Eu gosto. Nem eu tenho de falar das máquinas, assim. Vem mais rápido, vem mais vezes aqui. Vem sim, com certeza. prazer, Deixando claro o seguinte, assim, Roberto. Eu sou um soldado, não só do partido, eu sou um soldado
dos trabalhadores e trabalhadoras, eu sou um soldado da minha cidade de Guarulhos, do meu país. O que for que eu puder ajudar, eu ajudarei sempre, sempre. E estou à disposição para ajudar no que for preciso. Mas o que a gente precisa mesmo nesse exato momento é a gente fazer uma discussão do que a gente tem que mudar na sociedade, do que a gente efetivamente tem que investir o dinheiro público na sociedade, ter um programa de governo onde você tenha como objetivo a população. Esse programa vai ter total minha atenção, sendo candidato ou não sendo, isso aí para mim não importa, não é isso que a gente tem que discutir agora. A gente tem que discutir a melhoria da cidade de Guarulhos. Quem quiser achar o Brinquinho, como é que faz? Brinquinhos são nas nossas redes sociais. Fala aí, me ajuda aí, ô Ronald. Não, você mandou não, já que você mandou aqui, fala. Fala alto aí. Arroba Maurício Brinquinho. Também o Pode Papo com Maurício no YouTube. Beleza? O Pode Papo é uma situação para as pessoas me verem no dia a dia, como eu sou também. A gente tem umas entrevistas muito bacanas. Entrevistas políticas, entrevistas sobre diversos assuntos, diversidade, futebol. Esses dias a gente até, o ufólogo apareceu lá, são curiosidades, tá? E nas minhas redes sociais, no meu mandato, ou no sindicato, tá lá todo o meu trabalho, conto com a sua... Um monte de gente perguntando o que ele faria se ele fosse prefeito. Vamos tentar trazer ele aqui com essa pauta, porque a gente vai querer também fazer um documentário com ele, né? Vamos ver se ele aceita, né? E agradecer a todos. Peço desculpa para quem eu não consegui nominar, foram mais de top, batemos umas 200 pessoas, teve alguns momentos que chegou a 190 e tal, nesse momento são 189, e mais o canal do YouTube aqui, muita gente aqui que ainda está nos acompanhando aqui. Agradecer ao Ronald, Maurício Brinquinho, obrigado pessoal.